Olá, amigos e amigas da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Estamos de volta, desta vez com o nosso episódio de número 33 dessa nossa série, em que nós contamos e comentamos aspectos e características da vida pessoal, profissional desse grande espírita e astrônomo francês. Nesse episódio, nós vamos nos concentrar sobre as impressões pessoais de Camille Flammarion sobre o diretor do Observatório de Paris, o astrônomo Urbain Le Verrier, e sobre a sua demissão desse observatório. No episódio anterior, nós comentamos que o lançamento do livro de Camille Flammarion, A Pluralidade dos Mundos Habitados, não agradou a todas as pessoas, e nós demos a entender que o seu salário havia sido cortado. Aliás, o próprio Camille Flammarion deu a entender que o seu salário havia sido cortado, trazendo a ideia de que ele havia perdido seu posto de aluno astrônomo no Observatório de Paris. E foi justamente isso que aconteceu devido à presença de Urbain Le Verrier. Le Verrier era um astrônomo muito famoso. Nós já conhecemos essa personagem em outros episódios, quando descrevemos a descoberta do planeta Netuno. Le Verrier era um hábil astrônomo com hábeis características e facilidades matemáticas, e ele calculou então a órbita de Netuno, mostrando aos astrônomos da época que naquele local deveria haver um corpo celeste que influenciava a órbita do então último planeta conhecido, que era Urano. Ao apontarem os telescópios naquela direção, então os astrônomos descobriram o planeta Netuno, e por isso Le Verrier era muito importante dentro do mundo astronômico. Também nós falamos sobre ele durante a entrevista de admissão de Camille Flammarion no Observatório de Paris, em 1858. Toda a admiração que Camille tinha por ele. Mas essa admiração nós também havíamos dito, com alguns spoilers, que havia durado pouco tempo. E é justamente isso que nós vamos comentar agora. Camille Flammarion nos trará informação a partir do momento em que ele foi demitido do Observatório de Paris, em 1862, de que Urbain Le Verrier tinha o caráter mais espantoso que se possa imaginar. Ele era uma pessoa altiva, desdenhosa e intratável nas visões de Camille Flammarion. Este autocrata considerava todos os funcionários do Observatório de Paris como se fossem seus escravos pessoais. Ele era detestado por todos ali no observatório. Como é que Urbain Le Verrier ascendeu à direção do Observatório de Paris? Foi através de um decreto imperial. Esse decreto aconteceu no dia 5 de fevereiro de 1854. Nessa época, Camille ainda estava em Langres, fazendo seus estudos católicos, de 1853 a 1856. E ele só chega em Paris no fim de 1856, começo de 1857, como nós já comentamos também anteriormente. Mas Le Verrier já era o então diretor desde 1854. Ele veio substituir o grande François Arago, que era o então antigo diretor do Observatório de Paris. Arago foi também um primeiro-ministro da França. E se vocês se recordarem lá de um dos primeiros episódios da nossa série, nós vamos ver que Arago havia nascido no mesmo dia que Camille Flammarion, porém muitos anos antes. Eles faziam aniversário na mesma data, no dia 26 de fevereiro. Assim como uma outra personagem muito importante, que, já adianto, nós vamos conhecer no episódio seguinte, o grande escritor francês Victor Hugo, ou Victor Hugo para os franceses, com quem Camille teve uma amizade, e nós vamos conhecer essa amizade nos episódios seguintes. Olha o spoiler de novo. Mas então, François Arago, ao contrário de Urbain Le Verrier, era um gentleman, e era muito querido por todas as pessoas. Nós vimos o episódio do relojoeiro, que morava próximo ao Observatório de Paris, que era encantado com François Arago. Vimos também o episódio anterior do editor de livros do
Observatório de Paris, que também era uma personagem que tinha uma admiração muito grande por François Arago. Porém, o mesmo não se sucedia com Urbain Le Verrier. Isso é tão verdade que quando Urbain Le Verrier assumiu a direção do Observatório de Paris, todo um departamento do observatório foi deslocado da sede do observatório para uma casa em uma rua chamada Rua Notre-Dame-des-Champs, em Paris. Era o departamento das longitudes. As pessoas que trabalhavam nesse departamento se tornaram inimigas de Le Verrier, os astrônomos que trabalhavam nesse departamento, e esse departamento então se transferiu para outro lugar, para essa rua Notre-Dame-des-Champs, para que não houvesse atrito. Mas muitos novatos foram então trazidos para o Observatório de Paris. Mas a nossa personagem querida, Camille Flammarion, vai nos dizer que essas personagens pareciam nômades. Elas não paravam no Observatório de Paris, porque não aguentavam trabalhar ali sob a coordenação de Urbain Le Verrier. 2 desses astrônomos, inclusive, foram acometidos de sérios transtornos psíquicos devido ao estresse da relação com Le Verrier. Um deles se suicidou e o outro foi acometido de uma loucura intratável, segundo Camille nos descreve. Ninguém trabalhava tranquilamente ali no Observatório de Paris sob a observação de Le Verrier, e as pessoas então abandonavam os seus cargos o quanto antes. O reinado de Le Verrier, ditatorial, Camille usa essa expressão, o seu reinado ditatorial, ele durou de 1854, a partir desse decreto imperial, até 1870. Foram 16 anos, e nesses 16 anos, simplesmente 104 funcionários deixaram e abandonaram seus postos no Observatório de Paris. Camille Flammarion durou então 4 anos, e ele foi um dos que mais durou, um dos que mais tempo trabalhou, enquanto Le Verrier foi diretor desse observatório, de 1858 a 1862. E a sua hora, então, havia chegado no relógio terrível ditatorial de Urbain Le Verrier. A minha hora chegou no terrível relógio ditatorial de Le Verrier. Não tive nenhum caso desagradável com o irascível autocrata. Não houve nenhuma situação em que ele pudesse ter causado um estresse agudo, uma briga, uma discussão. Simplesmente Le Verrier o chama para conversar e diz simplesmente: vejo, cavalheiro, que você não quer permanecer mais tempo aqui. Nada mais fácil. Pode retirar-se. Simplesmente assim. Mas nós sabemos que o lançamento do livro de Camille Flammarion, A Pluralidade dos Mundos Habitados, com as suas ideias novas, inovadoras a respeito da astronomia, realmente incomodaram o astrônomo-chefe do Observatório de Paris. Camille aprofunda-se nesse momento e nos traz a sua impressão pessoal. Eu não lhe dava mais gosto. Tudo que eu fazia era ruim. Minhas ideias para ele eram todas falsas. Eu não era para ele um aluno astrônomo, e sim um aluno poeta. Veja que como isso incomodava Le Verrier, o fato de Camille enxergar a poesia da astronomia e não só a parte matemática, posicional dos astros. Esse caráter arrogante e intratável de Le Verrier, aos olhos de Camille Flammarion, não diminuía em nada a sua capacidade de ser um grande matemático astrônomo. Ele sabe reconhecer a diferença. Ele era intragável e intratável do ponto de vista pessoal, mas como um astrônomo matemático, as suas virtudes eram muito qualificadas. Entretanto, nesses 16 anos em que ele administrou o Observatório de Paris, ele exerceu a mais funesta influência neste observatório.
Veja como Camille não mede as palavras para descrever esse aspecto difícil do relacionamento com Leverrier e a maneira como Leverrier tratava as pessoas. Posteriormente, Camille vai dizer que descobriu porque Leverrier era tão intratável e tão mal educado e tinha esse comportamento agressivo com as pessoas. Segundo Camille, esse comportamento era um comportamento hipocondríaco. Ele usa essa palavra. E ele descobre que Leverrier tinha um sério distúrbio gástrico, um distúrbio estomacal, e isso o deixava extremamente irritado, segundo Camille Flammarion. Mas ele segue sendo muito duro, né, com Leverrier na sua descrição. E essa demissão veio em um momento muito difícil para Camille. Essa demissão não poderia ter vindo em um momento muito difícil. O deixou em uma situação muito grave, muito delicada, e Leverrier, ao demitir Camille, estava simplesmente, na visão daquele jovem, destruindo a sua carreira astronômica. Como se quebra um vaso sem escrúpulo algum. Ele simplesmente destruiu a carreira do jovem. E olha só a confissão que nós vamos ouvir de Camille sobre os seus pensamentos, para nós percebermos como todos nós somos humanos, como todos nós oscilamos na nossa capacidade de sermos cristãos, no nosso comportamento cristão. Abre aspas para Camille. Eu não sou mau e tenho um bom caráter, mas fiz um juramento de vingar-me, como faziam os romanos antigamente. Olha só. Será que ele vai conseguir se vingar? Ele vai dizer que sim, que ele acabou conseguindo se vingar. E eu vou deixar aqui o spoiler, que mais tarde ele comenta sobre a revogação de Leverrier como diretor do Observatório de Paris. E usa a seguinte frase: quem planta vento, colhe tempestade. Então, da revogação de Leverrier, pode ser que tenha aí um papel de Camille como um vingador. Será que isso vai acontecer? Ele caiu então, depois de demitido, em um abismo desconhecido. Ficou vários dias desamparado e tentou procurar trabalho nos órgãos públicos de Paris, na Secretaria de Trabalhos Públicos, na Secretaria de Parques e Jardins, para que ele pudesse se sustentar, porque ele precisava do salário. A vida não era fácil para ele e sua família em Paris, mas ele não conseguia se decidir sobre o que fazer, sobre qual secretaria buscar, o que seria mais adequado para ele ou se ele insistiria de alguma forma na carreira astronômica. Então ele resolveu procurar alguns amigos. E, por coincidência, esses amigos eram inimigos ferrenhos de Leverrier, do fogoso ditador do Observatório de Paris. Quem eram esses amigos? Eram principalmente um astrônomo chamado Delaunay. Esse astrônomo era professor na Sorbonne de cálculos diferencial e de mecânica celeste. E ele era professor de Camille nessas disciplinas na Sorbonne. Então Camille resolve fazer uma visita a esse astrônomo, Delaunay, e contar e explicar a ele a situação, o que havia acontecido, e pedir conselhos para esse astrônomo, que também era inimigo de Leverrier, como nos parece que a maioria das pessoas ali eram, devido a esse aspecto intratável do grande diretor do Observatório de Paris. E o que acontece? Delaunay ouve atentamente, e a primeira coisa que ele fala foi o seguinte: foi o melhor. Não é fácil permanecer ao lado desse monstro. Então, dos males foi o melhor para você, para a sua vida. E Delaunay então o conduz a um endereço que nós já citamos nesse episódio. Rua Notre-Dame-des-Champs, número 76, em Paris, onde funcionava então o departamento de longitudes do Observatório de Paris. E lá Delaunay apresenta Camille a dois outros astrônomos que lá trabalhavam, o astrônomo Mathieu e o astrônomo Laugier. Mathieu, por um acaso, era cunhado de François Arago,
E esse endereço, Rua Notre-Dame-des-Champs 76, era justamente a sua casa, a sua residência. E lá estava então instalado o departamento de longitude. Abre aspas para Camille. Esses sábios eram todos inimigos irreconciliáveis de Urbain Le Verrier. Veja só. E isso é tão verdade que uma outra pessoa que trabalhava ali no departamento de longitudes acabou desencarnando. E esses astrônomos não avisaram o diretor Le Verrier para que mandasse um substituto. E quando muitas pessoas foram desencarnando ali e perdendo o posto, eles não queriam avisar o Le Verrier porque o Le Verrier seria a pessoa que substituiria, e eles não queriam convívio com o Le Verrier, de tanta inimizade e de tanto desafeto que eles tinham com esse diretor do Observatório de Paris. Mas eles acabaram contratando Camille Flammarion para trabalhar ali, com um salário de 200 francos por mês, que era exatamente o salário que ele recebia no Observatório de Paris, trabalhando a mesma carga horária que ele trabalhava no Observatório de Paris. Naquele departamento, ele também ia trabalhar como calculador. Haviam mais outros 3 calculadores, então seriam 4 calculadores, e a sua função principal era calcular as longitudes e as latitudes da Lua, estudar bastante a Lua, que era um astro que Camille gostava muito, junto com o planeta Marte, que também era um de seus favoritos, e as estrelas duplas, sobre as quais ele publicou trabalhos importantes. O comentário dele, ao ser contratado, foi o seguinte: saí do abismo e minha carreira astronômica podia então continuar. Então essa foi a história da demissão de Camille e as suas impressões sobre o observatório sobre o diretor do Observatório de Paris, Urbain Le Verrier. Mas enquanto isso, o livro de Camille Flammarion, A Pluralidade dos Mundos Habitados, havia sido publicado e estava indo muito bem. As vendas estavam muito boas e aquela edição então foi esgotada. E chamou muito a atenção de todo o público francês, de todas as pessoas que gostavam de ler, de ciência, de astronomia e de filosofia como um todo, né? E Camille procurou o diretor das publicações, né? A pessoa que editou o seu livro na gráfica do Observatório de Paris, e nós vimos isso no episódio passado, como foi a negociação, que ele poderia pagar depois, nós vimos isso. E ao chegar lá, ele é informado de que a obra vendeu todos os exemplares e que foi suficiente para pagar os custos da produção. Dessa forma, ele não devia absolutamente nada àquela gráfica a respeito de seus livros, o que o deixou muito feliz e muito tranquilo. Mas surge então agora uma personagem muito interessante, que nós vamos ver também presente na vida de Allan Kardec, inclusive no filme Allan Kardec, que é o Sr. Didier, que é um editor de livros. Didier recebe um exemplar do livro de Camille Flammarion, e ele era o fundador da Livraria Acadêmica, que era uma livraria que publicava os livros de vários cientistas famosos daquela época. E com o livro de Camille na mão, e o seu interesse pelo livro, ele faz uma proposta a Camille para publicar a obra, acrescentando a parte filosófica que Camille havia omitido na primeira obra. Aprofundar-se cada vez mais na parte filosófica que estava guardada. E tal proposta não poderia ser recusada por um jovem iniciante na literatura, por um jovem principiante como Camille. E ele então aceita a proposta de Didier, que acaba lhe oferecendo os mesmos termos contratuais que ele oferecia a todos os outros sábios que publicavam livros na sua editora, na Livraria Acadêmica. E Camille então fica muito feliz e novas edições então são produzidas. A obra é aumentada de tamanho, porque Camille inclui as suas reflexões filosóficas dessa vez, e uma nova edição com essa inclusão filosófica é publicada em 1864 e ela se esgota rapidamente. E em 1864 mesmo,
uma nova edição é feita e ela também se esgota, e depois vem 10 edições sucessivas que se esgotam até a 41ª edição, quando Camille nos conta isso, de 1000 cópias cada são produzidas e vendidas em toda a França. A minha edição, que é essa daqui, A Pluralidade dos Mundos Habitados, em português, ela é a tradução da 32ª edição de francês, da edição francesa feita por Didier. Então esse livro é um sucesso e faz com que Camille diga a seguinte frase: para uma obra de ciência e filosofia, escrita por um desconhecido, era um êxito completamente inesperado. Então é isso, meus amigos. No episódio seguinte, nós vamos ver que essa obra chega às mãos de muitas pessoas interessantes, muitas pessoas que são importantes para a nossa história, entre elas Victor Hugo, entre elas o próprio imperador da França e entre elas um senhor chamado Allan Kardec. Vejo vocês no episódio 34 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.